O som abafado das turbinas do avião ecoava suavemente pela cabine enquanto Guilherme olhava pela pequena janela à sua esquerda. Lá fora, as nuvens se pareciam com algodão, refletindo o brilho dourado do sol nascente. Havia uma calma no céu que era o contrário do turbilhão de emoções que havia dentro dele. O grupo tinha embarcado naquela manhã, deixando Tocantins por uma temporada de shows no Rio de Janeiro. Era uma oportunidade emocionante para todos, uma grande chance para suas carreiras de mostrar seu talento para uma plateia bem maior. Mas Guilherme não conseguia focar nisso. Seu pensamento estava fixo em Rafael, sentado 2 fileiras à frente, rindo das coisas que Tiago falava. Por que eu fico assim? Pensou Guilherme, mordendo o lábio com os olhos fixos a cada movimento de Rafael, que jogava a cabeça para trás a cada gargalhada. Eles eram amigos há anos, parceiros de trabalho, e sempre houve um entendimento singelo entre eles. Mas, recentemente, Guilherme não conseguia afastar o crescente calor no peito toda vez que os olhos de Rafael encontravam os seus. Era diferente, e era perturbador. Alex Teixeira, sentado ao lado de Guilherme, percebeu o olhar distante do amigo. Sempre observador, Alex já imaginava o que se passava na mente de Guilherme. Ele sabia o que aquele olhar prolongado significava, e por mais que quisesse ajudar, sabia que, para Guilherme, as palavras certas teriam de vir no momento certo. Ele então deu um leve toque no braço do amigo e quebrou o silêncio. "Você está muito quieto hoje", comentou Alex. "Tem alguma coisa te incomodando?" Guilherme hesitou, desviando o olhar de Rafael, procurando seu assento. Nada demais, só pensando nos shows. Ele tentou soar casual, mas o tom de voz denunciava uma tensão que Alex não deixaria passar tão facilmente. "Sei." Alex cruzou os braços. Uma expressão de ceticismo retrucou. "Quer tentar essa de novo?" Guilherme sorriu sem graça, mas antes que pudesse responder, o piloto anunciou que estavam prestes a pousar no aeroporto Santos Dumont. O burburinho habitual de cintos sendo apertados preencheu o ambiente, oferecendo a Guilherme uma oportunidade de escapar da conversa que Alex claramente queria iniciar. Ao desembarcarem no aeroporto, o grupo se dirigiu à área de espera, onde aguardavam a van para o hotel. Rafael, Tiago, Vinícius e o resto do grupo conversavam descontraídos sobre a agenda dos próximos dias. Guilherme, no entanto, se sentia desconectado daquela energia. Ele estava inquieto, preso em seus próprios pensamentos, tentando ignorar a dor súbita que vinha ao ver Rafael interagindo com os outros. Eles chegaram ao saguão do aeroporto, e enquanto esperavam as malas, Rafael se aproximou de Guilherme, carregando um sorriso relaxado. "E aí, cara, pronto para arrasar no Rio?" perguntou Rafael, com aquele brilho fácil no olhar que sempre o acompanhava. Guilherme forçou um sorriso em resposta, tentando ignorar o jeito como o coração dele acelerava só de estar perto de Rafael. Pronto sim." A resposta saiu automática, mas dentro dele, uma guerra se desenrolava. Ele se perguntava quanto tempo poderia continuar escondendo o que estava sentindo. Enquanto caminhavam até a van que os levaria ao hotel, Guilherme refletiu sobre a ironia de sua situação. Eles estavam indo para um dos lugares mais bonitos e vibrantes do país, prestes a viver dias repletos de música, arte e sucesso. E ainda assim, tudo o que ele conseguia pensar era em como lidar com aquele turbilhão de sentimentos. Ao se sentarem na van, Rafael estava novamente ao lado de Tiago, e Guilherme, no fundo, com Alex ao seu lado, deixou escapar um suspiro cansado. Alex observou o amigo por um momento antes de dizer, em um tom que só os dois podiam ouvir: "Vai ter que encarar isso 1 hora, sabe?" Guilherme fingiu não ouvir, mas sabia que Alex estava certo. Mais cedo ou mais tarde, ele precisaria dizer o que estava sentindo por Rafael. Porém, naquele momento, ele só queria chegar ao hotel, se perder no barulho da cidade e por algumas horas tentar esquecer o sentimento que se formava dentro de si. O Rio de Janeiro os recebeu com seu calor escaldante e o típico cheiro de maresia que parecia envolver cada canto da cidade. As ruas estavam cheias, como de costume, e o grupo, ainda cansado da viagem, seguia em direção ao hotel. A excitação que preenchia a van era inacreditável. No saguão do hotel, o grupo foi recebido com entusiasmo. A estadia seria em um dos lugares mais renomados da cidade e tudo indicava que aqueles dias no Rio seriam inesquecíveis.
Vinícius e Tiago, como sempre, estavam à frente, rindo e fazendo piadas. Vinícius tinha esse jeito carismático que o fazia atrair olhares por onde passava. Tiago, com seu humor afiado e espírito descontraído, era o complemento perfeito. Juntos, os dois eram a alma da banda. O coração vibrante que mantinha todos animados, mesmo nas situações mais tensas. Rafael, sempre elegante e seguro de si, já estava no balcão, verificando as reservas. Ele trocou algumas palavras com a recepcionista e, de repente, olhou na direção de Guilherme com um sorriso casual. Mas, para o Guilherme, aquele sorriso parecia carregar um peso que ele não conseguia mais ignorar. Alex, mais uma vez, notou o desconforto de Guilherme e puxou-o para um canto. "O que você vai fazer, cara?" perguntou Alex em um tom baixo, mas firme. "Vai continuar fingindo que tá tudo normal? Isso tá te consumindo." Guilherme passou a mão pelo cabelo, frustrado. Ele sabia que Alex estava certo, mas como explicar o que sentia? Como confessar algo que poderia mudar tudo? "Não sei, Alex. Eu simplesmente não sei o que fazer", respondeu ele, tentando encontrar as palavras certas, mas se perdendo nelas. Alex suspirou, olhando de canto de olho para o Rafael, que conversava agora com Vinícius e Tiago, sem notar Guilherme. "Só acho que você tem que pensar em como quer que as coisas sejam daqui para frente." Alex deu um leve tapa no ombro de Guilherme. "Mas, por agora, vamos tentar focar na música, né? Estamos no Rio, cara. O show vai ser incrível, e isso é o que importa no momento." Guilherme forçou um sorriso e concordou, tentando se convencer de que poderia simplesmente focar na música. Eles subiram para os quartos, e cada um começou a desfazer suas malas. A programação do dia estava tranquila. Um pequeno ensaio à noite, e no dia seguinte, a primeira apresentação. O ambiente luxuoso do hotel oferecia todo o conforto que poderiam desejar, mas Guilherme sentia-se deslocado, como se estivesse assistindo a própria vida de longe, preso em uma luta interna de seus pensamentos que não conseguia resolver. À noite, no pequeno palco improvisado do salão de ensaios, a música finalmente começou. Guilherme agarrou sua guitarra, como sempre fazia quando precisava de um ponto de apoio. A melodia fluía, e por alguns momentos, ele conseguiu se perder nas notas, afastando tudo o que o incomodava. Rafael, à frente no vocal, cantava com a intensidade que sempre o caracterizava. A voz dele preenchia o espaço com paixão pela música, e Guilherme se viu mais uma vez perdido naquela voz. Ele sabia que Rafael era talentoso, que tinha uma presença de palco invejável, mas havia algo mais. Algo que o puxava, que o fazia se sentir cada vez mais próximo, mesmo que ele tentasse manter a distância. Quando o ensaio terminou, o grupo estava exausto, mas empolgado. A energia no salão era boa, e todos riam e brincavam, com Vinícius e Tiago mais uma vez no centro das atenções. Rafael, suado e sorridente, caminhou até Guilherme, batendo com leveza no braço dele. "Você mandou bem hoje, cara." A música tava com outra vibe. Rafael sorriu, aquele sorriso fácil que ele tinha. "Valeu", respondeu Guilherme, desviando o olhar rapidamente, tentando esconder o desconforto que estava sentindo. Rafael o encarou por um segundo a mais, com uma expressão intrigada. Ele percebeu algo diferente em Guilherme, mas não quis forçar a barra. Ao invés disso, mudou de assunto rapidamente. "Amanhã vai ser incrível, né? O público vai delirar. Vai ser show com certeza", disse Guilherme, tentando disfarçar o que estava realmente sentindo. Após o ensaio, alguns membros do grupo decidiram explorar a noite carioca, enquanto outros preferiram descansar no hotel. Guilherme, exausto emocionalmente, optou por ficar. Rafael também, o que deixou Guilherme ainda mais nervoso. Eles estavam no lobby quando Rafael sugeriu um drink no bar do hotel. "Bora tomar alguma coisa?" convidou Rafael com um sorriso que para qualquer outra pessoa seria apenas amigável, mas para o Guilherme significava muito mais. Guilherme hesitou por um segundo, mas acabou aceitando. Eles se sentaram em uma mesa discreta, e as luzes baixas do bar criaram uma atmosfera quase intimista. Conversaram sobre a turnê, os próximos shows, e tudo parecia fluir naturalmente. No entanto, por trás de cada palavra, o coração de Guilherme batia acelerado, esperando que a conversa tomasse um rumo que ele temia. Quando finalmente estavam no segundo drink, Rafael fez uma pausa, olhando fixamente para o Guilherme. "Cara, posso te perguntar uma coisa?" disse ele, a voz mais séria do que antes. Guilherme gelou, mas tentou manter a compostura. "Claro, pode perguntar." Rafael parecia escolher as palavras com cuidado, algo não muito comum nele. "Você tá bem? Digo, parece que tem algo te incomodando há um tempo."
Tá tudo certo entre a gente? A pergunta pegou Guilherme de surpresa. Ele não esperava que Rafael fosse direto ao ponto assim. E agora? O que ele diria? Cada possibilidade passava por sua mente como um furacão, mas ele sabia que a verdade estava prestes a escapar, quer ele quisesse ou não. O silêncio que se seguiu à pergunta de Rafael parecia ter congelado o tempo. Guilherme sentiu seu coração bater tão alto que parecia ser ouvido por todo o bar. A pergunta que ficou no ar parecia uma bomba prestes a explodir, e ele sabia que não poderia mais fugir. Ele olhou para o Rafael, que o encarava com uma expressão sincera, cheia de preocupação. Esse era o problema. Rafael não tinha a menor ideia de como atrair a Guilherme, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Guilherme engoliu em seco, desviando o olhar para o copo à sua frente. Seus dedos giravam o drink lentamente, e ele finalmente quebrou o silêncio. Começou ele sem saber exatamente como continuar. Rafael não disse nada, apenas esperou pacientemente. Ele sabia que havia algo errado com Guilherme há tempos. Sabia que havia uma distância que não existia antes, mas não entendia o porquê. É complicado, Rafa, continuou Guilherme soltando um suspiro. Não é que tenha algo errado entre a gente. Quer dizer, tem, mas ao mesmo tempo não sei como explicar. Rafael franziu as sobrancelhas, sua confusão aumentando. Ele se inclinou um pouco para frente, apoiando os cotovelos na mesa, atento a cada palavra de Guilherme. Então me explica. O que está acontecendo? Insistiu ele. A voz mais suave, quase como se tentasse não pressionar demais. Guilherme fechou os olhos por um instante. Ele sabia que aquele era o momento. Não havia mais como fugir, como esconder. Tudo o que ele sentia estava prestes a sair, e ele não tinha certeza se estava pronto para lidar com as consequências. Eu gosto de você, Rafa, começou Guilherme com a voz trêmula. Mas não de um jeito normal. Não como amigo. Aquelas palavras ficaram no ar, e por um segundo, Rafael permaneceu em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Guilherme quase se levantou e foi embora, com medo da reação que viria a seguir, mas ficou ali, paralisado entre o pânico e o alívio por finalmente ter conseguido falar. Rafael piscou, ainda digerindo as palavras. Ele abriu a boca para dizer algo, mas hesitou. Você gosta de mim? Perguntou ele devagar, como se estivesse tentando entender o que aquilo realmente significava. Guilherme assentiu, com o rosto em chamas. Ele não conseguia olhar para o Rafael. O medo de perder a amizade, de arruinar a dinâmica da banda, de ser rejeitado, estava sufocando-o. Há quanto tempo você, Rafael, começou, mas parou sem saber como terminar a frase? Há muito tempo, confessou Guilherme, a voz quase sumindo. E eu tentei ignorar, fingir que não era nada, que era só confusão da minha cabeça. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. O silêncio voltou a dominar a mesa. Rafael parecia estar lutando com suas emoções, tentando organizar os pensamentos em meio ao choque. Ele sabia que Guilherme era um amigo leal, um parceiro de banda incrível, mas nunca havia imaginado que ele pudesse estar sentindo algo por ele. Guilherme, começou Rafael, a voz hesitante. Eu não fazia ideia. Eu sei, e eu nunca quis que você soubesse, eu só não queria estragar tudo. Rafael respirou fundo, ainda tentando entender o que sentia. Ele sempre teve uma relação de companheirismo e amizade com Guilherme, mas essa revelação tinha mudado algo fundamental entre eles. Ele não sabia o que dizer ou como reagir. Sentia que qualquer palavra errada poderia quebrar aquela amizade. Eu só não sei o que dizer, cara. Rafael finalmente falou. Eu gosto muito de você, você sabe disso, mas eu nunca pensei nisso. Nunca imaginei que você se sentisse assim por mim. Guilherme balançou a cabeça, esperando as palavras seguintes de Rafael, as que ele mais temia. Ele sabia que a possibilidade de Rafael não corresponder aos seus sentimentos era alta, e isso não tornava as coisas bem difíceis para ele. Eu só quero que você saiba que nada disso muda a nossa amizade, tá? Disse Rafael, estendendo a mão e colocando-a sobre a de Guilherme. Você é meu irmão, e eu vou te respeitar por isso. E eu vou sempre estar aqui, independente de qualquer coisa. A dor de ouvir aquelas palavras era quase física. Guilherme sabia que Rafael estava tentando ser gentil, tentando suavizar a situação, mas o peso da rejeição era inevitável. Ele tentou sorrir, mas foi um sorriso fraco, sem vida. Eu sei, Rafa, eu sei. E obrigado por isso, disse ele com a voz quebrada.
A verdade tinha sido dita, mas isso não significava que tudo estava resolvido. Agora, Guilherme teria que aprender a conviver com aquilo. Ele teria que encontrar uma forma de continuar, mesmo sabendo que seu coração queria algo que nunca poderia ter. A noite seguiu em um ritmo estranho. Eles conversaram sobre outras coisas, tentaram mudar de assunto, mas a tensão permanecia, ainda que não falassem mais sobre o que havia acabado de acontecer. Cada palavra trocada carregava o peso do que não poderia ser desfeito. Mais tarde, quando subiram para os seus quartos, Guilherme se despediu de Rafael com um aceno rápido, entrou no seu quarto e fechou a porta. Ele se jogou na cama, sentindo um alívio por ter dito o que estava sentindo, mesmo com muito medo. Sabia que aquilo era algo que teria que processar sozinho, pelo menos por agora. Do outro lado do corredor, Rafael também estava acordado, pensando no que tinha ouvido. Ele não conseguia tirar da cabeça a confissão de Guilherme e o que aquilo significava para o futuro deles, tanto como amigos quanto como banda. Ele sabia que a turnê exigiria muito de todos, mas agora havia algo mais a ser enfrentado. Algo que não poderia simplesmente ser ignorado. Na manhã seguinte, o sol ainda estava nascendo quando Guilherme saiu do quarto, com a cabeça latejando de uma noite mal dormida. Ele caminhou até o corredor vazio, respirando fundo para tentar clarear a mente, mas os pensamentos da noite anterior continuavam a atormentá-lo. A conversa com Rafael o assombrava e dali em diante nada seria mais o mesmo. Ele chegou na área comum da pousada onde a banda estava hospedada. Pedro Henrique já estava lá, com seu violão no colo, afinando as cordas como sempre fazia. Ao perceber a presença de Guilherme, ele levantou o olhar, percebendo imediatamente que algo havia acontecido. "Bom dia, Gui. Você tá com uma cara de quem não dormiu nada", comentou Pedro com aquele sorriso leve de sempre. "E não dormi mesmo", respondeu Guilherme e sentou ao lado dele. Pedro estreitou os olhos, percebendo que o amigo estava diferente. Ele sabia dos sentimentos de Guilherme e parecia que as coisas estavam chegando a um ponto crítico. "Quer falar sobre isso?", ofereceu Pedro, tocando uma melodia suave no violão, quase como se a música pudesse ajudar a suavizar o ambiente. Guilherme hesitou por um momento, mas então balançou a cabeça em negação. "Não sei, cara. Acho que não tô pronto." Pedro não quis pressionar. Ele era bom em entender os limites dos outros e sabia que cada pessoa tinha seu próprio tempo para lidar com as coisas. "Tudo bem. Quando quiser falar, tô aqui", disse Pedro, voltando sua atenção para as cordas do violão. O som da música suave preencheu o silêncio entre eles. Guilherme sabia que, apesar de tudo, ele ainda tinha amigos que estariam lá por ele, mesmo que as coisas estivessem complicadas. Alguns minutos depois, Alex entrou na área comum, parecendo animado. Ele vestia sua jaqueta de couro preta e ajeitava os óculos escuros no rosto, como se estivesse se preparando para algum grande evento. Ao ver Guilherme e Pedro, seu sorriso se alargou. "Bom dia, pessoal. Vocês estão prontos para mais um dia de aventura?", disse Alex, sempre o mais energético do grupo. Pedro respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso leve, mas Guilherme apenas murmurou: "Um bom dia." Sem graça. Alex imediatamente percebeu o clima pesado. "Eita, o que aconteceu? Algum problema?", perguntou Alex, caminhando até eles e se sentou em uma poltrona próxima. Guilherme olhou para o Pedro por um momento, como se perguntasse silenciosamente se deveria contar a verdade. Pedro deu de ombros, indicando que a decisão era dele. Então, suspirando, Guilherme decidiu que precisava desabafar, pelo menos com Alex, que era um de seus amigos mais próximos. "Eu falei com o Rafa ontem à noite, sobre o que eu estou sinto por ele", disse Guilherme com a voz baixa, mas sem rodeios. O sorriso de Alex desapareceu por completo. Ele não esperava por isso. "Uau! E como ele reagiu?" "Não, nada mal, eu acho. Ele foi gentil. Disse que nossa amizade não ia mudar, mas eu sei que isso não é verdade. Não tem como voltar a ser como era antes", respondeu Guilherme, sentindo o peso das palavras. Alex balançou a cabeça lentamente, como se estivesse processando a informação. Ele conhecia bem a dinâmica entre Guilherme e Rafael, e embora nunca tivesse dito nada, sempre desconfiou que algo diferente existia ali. Mas a revelação ainda o pegou de surpresa. "Cara, isso é complicado", começou Alex, hesitando em continuar. "Mas pelo menos você teve coragem de dizer a verdade. Isso já é mais do que muita gente consegue fazer." Guilherme soltou uma risada amarga.
Sim, mas e agora? Como a gente vai seguir em frente sabendo que isso está no ar? Pedro, que até então havia permanecido em silêncio, parou de tocar e olhou para o Guilherme com um olhar firme, mas compassivo. Eu acho que você precisa dar um tempo para si mesmo e para o Rafa, disse Pedro. Essas coisas não se resolvem de um dia para o outro. E a banda? Bem, a gente sempre vai ter que lidar com problemas. Isso aqui é uma relação como qualquer outra. Vai ter atrito, mas o que importa é a gente encontrar uma maneira de seguir em frente juntos. Guilherme balançou a cabeça, mas a angústia ainda estava lá. Ele sabia que Pedro tinha razão. Seu maior medo era de perder a amizade com Rafael e de estragar a química da banda era avassalador. Antes que a conversa pudesse continuar, o som da porta se abrindo chamou a atenção dos três. Rafael entrou na sala com um semblante neutro. Seus olhos encontraram os de Guilherme por um breve momento, mas ele rapidamente desviou o olhar, se dirigindo à cozinha para pegar algo. O clima ficou tenso. Pedro e Alex perceberam imediatamente que havia algo diferente na interação entre os dois. O silêncio era total, e mesmo com a presença descontraída de Alex, eles não conseguiam dissipar a sensação estranha que ficou no ar. Quando Rafael voltou da cozinha com uma xícara de café, ele se aproximou do grupo e sentou-se do outro lado da sala, mantendo uma distância evidente de Guilherme. "Tudo bem, Rafa?" perguntou Alex, tentando aliviar a tensão. "Tudo sim, cara. Só tô cansado", respondeu Rafael sem muita emoção. O silêncio voltou a dominar o ambiente, até que Murilo chegou com um sorriso no rosto, sem perceber a tensão entre os outros. Ele tinha algo a dizer, como de costume. "Galera, acabei de falar com o nosso produtor. Ele quer que a gente se encontre na sala de ensaio daqui a 1 hora. Temos algumas coisas para ajustar antes do show de amanhã à noite." Todos concordaram, embora o clima continuasse estranho. Guilherme sabia que o ensaio seria difícil, e o peso da conversa com Rafael ainda estava fresco. Como eles conseguiriam tocar juntos, como sempre fizeram, depois do que tinha sido revelado? Enquanto todos se preparavam para o ensaio, Guilherme olhou mais uma vez para o Rafael, que evitava contato visual. O que viria a seguir não seria fácil, e ele sabia que, mais do que nunca, o futuro da banda dependia de como lidariam com esse novo desafio. Os sons abafados dos passos ecoavam pelas paredes da sala de ensaio enquanto todos se preparavam para mais um dia de trabalho. A banda sempre funcionou como uma máquina bem azeitada, onde cada um desempenhava seu papel sem grandes falhas. Mas naquele dia, algo estava visivelmente diferente. Guilherme chegou mais cedo. Ele queria um tempo sozinho, apenas ele e sua guitarra, antes dos outros aparecerem. O som de seus acordes era suave, quase melancólico, refletindo o turbilhão de emoções que ele tentava controlar. Cada nota parecia carregar o peso da noite anterior, e ele sabia que no momento em que os outros entrassem naquela sala, seria impossível escapar dos olhares e das perguntas que não seriam feitas, mas estariam presentes. Pedro foi o primeiro a chegar. Sempre calmo, ele se limitou a um aceno discreto para o Guilherme, sentando-se no fundo da sala para afinar seu baixo. O silêncio entre os dois era confortável, quase uma trégua silenciosa antes da tempestade que sabiam que estava por vir. Pedro, como de costume, respeitava o espaço emocional dos outros. Ele entendia que, naquele momento, qualquer palavra fora de lugar poderia ser como derramar combustível em um fogo prestes a se acender. Aos poucos, os outros membros começaram a chegar. Murilo, com sua usual energia, lançou uma piada sem graça assim que entrou, tentando, sem sucesso, aliviar a tensão que já pairava no ar. Alex, sempre brincalhão, deu uma risada forçada, mas logo se calou ao perceber a gravidade no olhar de Guilherme. Até ele, o mais despreocupado do grupo, sentia que algo estava fora de lugar. Rafael foi o último a chegar. Quando entrou, a sala pareceu se encolher por um segundo. O ar parecia ter ficado um pouco denso. Guilherme evitou olhar para ele e Rafael fez o mesmo. Era como se houvesse uma barreira invisível entre os dois, uma distância que nunca havia existido antes. Alex, que costumava brincar e puxar conversa com todos, notou essa barreira, mas pela primeira vez se calou, respeitando o silêncio que, de alguma forma, dizia mais do que qualquer palavra poderia. Com todos prontos, o ensaio começou. Murilo, que era sempre o líder do ritmo, começou a tocar a bateria, criando o compasso para que os outros o seguissem. Guilherme e Pedro se juntaram logo em seguida, com suas guitarras e baixos, enquanto Rafael, com sua voz que sempre foi o centro do grupo, esperava pelo momento certo para entrar.
Mas, quando a hora chegou, sua voz falhou. Não foi um erro técnico. Não foi um problema de afinação. Foi algo mais profundo. O olhar distante de Rafael, as hesitações nas letras que ele conhecia de cor, tudo indicava que sua mente estava em outro lugar. E Guilherme sabia exatamente onde. O ensaio continuou de forma mecânica. As músicas que sempre fluíam com paixão agora soavam rígidas, sem vida. Cada um dos membros tocava suas partes corretamente, mas a conexão que havia entre eles, aquela química gostosa que fazia da banda um grupo especial, parecia ausente. Pedro foi o primeiro a perceber o desconforto crescente e, sendo o mediador que era, decidiu que precisavam de uma pausa. Ele sinalizou para o Murilo parar a batida e olhou para os outros. "Acho que precisamos de um intervalo", disse ele com a voz calma, mas firme. Alex soltou a guitarra claramente aliviado. Ele se levantou, pegando uma garrafa de água, e foi se sentar no canto da sala. Murilo tamborilava distraidamente nas baquetas, sem entender bem o que estava acontecendo, porém percebendo que o clima estava tenso demais para perguntar. Foi Rafael quem quebrou o silêncio, depois de minutos que pareceram horas. "A gente precisa conversar sobre isso, né?" Ele olhou diretamente para o Guilherme. Havia tensão em sua voz. Guilherme fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Ele sabia que esse momento viria, mas não se sentia preparado para lidar tão cedo com as consequências. Ele abriu a boca para responder, mas Pedro, sempre sensato, interveio. "Talvez agora não seja o melhor momento, Rafa", disse Pedro, tentando suavizar a situação. "Estamos todos nervosos e esse ensaio já está difícil o suficiente." Rafael, no entanto, não recuou. "Não, Pedro! A gente precisa resolver isso! Não dá para continuar assim!" A sala ficou em silêncio. Todos sabiam que ele tinha razão, mas também sabiam que qualquer tentativa de resolver a situação naquele momento poderia destruir a frágil dinâmica que restava. Guilherme olhou para o Pedro, procurando por algum tipo de apoio, mas no fundo, ele sabia que essa era uma questão que só ele e Rafael poderiam resolver. Finalmente, Guilherme se levantou e olhou para o Rafael, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. "Você está certo", disse ele, com a voz baixa, mas firme. "Mas talvez esse não seja o momento, não aqui, não agora." Rafael encarou Guilherme por alguns segundos antes de finalmente ceder. Ele esticou a coluna, suspirando, e em seguida pegou sua mochila. "Acho que vou dar uma volta. A gente se fala depois." E saiu sem dizer mais nada, e o silêncio que ficou foi ainda mais pesado do que antes. O ensaio terminou ali. Ninguém disse nada, mas todos sabiam que o que havia acontecido naquela sala era mais do que uma simples falha na música. Algo havia se rompido e todos, especialmente Guilherme, temiam que talvez nunca mais conseguissem consertar. No dia seguinte, o estúdio parecia vazio, apesar de ainda estar cheio dos mesmos instrumentos, dos mesmos rostos e das mesmas notas que haviam preenchido aquele espaço. No entanto, algo estava claramente diferente. Não era só o som que faltava, era a sensação de união que uma vez mantivera todos juntos. A banda estava à beira de um colapso e todos sentiam isso. Desta vez, Pedro chegou primeiro. Ele se aproximou de sua guitarra e começou a afinar as cordas. O gesto, uma rotina quase automática, dessa vez parecia mais pesado. Ele sempre fora o mediador, a ponte que mantinha a paz entre as personalidades fortes do grupo. Mas agora ele se perguntava se estava perto de perder o controle da situação. Murilo chegou logo depois. Com seu jeito energético, ele bateu nas baquetas, tentando encontrar um ritmo no meio do caos. Mas até ele estava diferente. O silêncio de seus amigos o incomodava mais do que ele admitia. Ele sabia que o coração da banda estava fragmentado e, por mais que quisesse resolver tudo com uma batida forte e precisa, isso estava além de sua capacidade. Então Alex entrou. Normalmente ela estava com um semblante alegre, como sempre era o alívio cômico do grupo, porém sua atitude estava um pouco mais contida. Ele se jogou no sofá, pegou o celular e começou a mexer, mas seu olhar vagava entre os outros, preocupado. Ele sabia que piadas não resolveriam o que estava acontecendo ali. Ainda assim, seu instinto era esperar que as coisas se resolvessem por si mesmas, sem que ele precisasse intervir. Quando Guilherme e Rafael entraram, o silêncio que estava no ambiente tornou-se insuportável. Havia uma tensão enorme no ar, como se a menor faísca pudesse acender uma explosão. Os dois trocaram um olhar rápido, mas significativo. Não era raiva.
Era algo mais profundo, uma decepção mútua que carregava o peso de anos de amizade e música compartilhada. Guilherme se aproximou da guitarra, mas hesitou antes de tocar. Ele sabia que aquele ensaio não seria mais como os outros. Algo tinha mudado e ele sentia a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Ele olhou para o Pedro buscando algum tipo de confirmação silenciosa de que estava tudo bem, mas Pedro apenas abaixou a cabeça. Não havia nada a ser dito naquele momento. Rafael se sentia mais nervoso do que nunca. Ele sabia que o grupo estava à beira de um rompimento, e isso deixava ele muito triste. Sua mente estava tomada por dúvidas e inseguranças. A pressão para liderar a banda com sua voz sempre foi algo que ele encarava de bom grado, mas agora, com o grupo desmoronando, ele se sentia incapaz de opinar sobre alguma coisa. Pedro decidiu tomar primeiro a iniciativa, como tantas vezes antes. "Pessoal, precisamos falar sobre o que está acontecendo. Não podemos continuar assim", disse ele com a voz calma, mas firme. Guilherme concordou silenciosamente, mas foi Rafael quem tomou a palavra. Ele respirou fundo antes de falar, como se estivesse prestes a admitir algo doloroso. "Eu não sei mais se consigo continuar." Ele começou, olhando para o chão. "Sinto que estamos todos distantes, como se estivéssemos aqui só por obrigação e não pela música ou pelo que a gente ama fazer." Alex, surpreso com a franqueza de Rafael, levantou o olhar de seu celular. Ele nunca pensou que as coisas chegariam a esse ponto. Pedro, que sempre conseguia encontrar o lado positivo em tudo, se manteve quieto, refletindo sobre o que Rafael acabara de dizer. Murilo, que até então estava em silêncio, largou as baquetas e se inclinou para frente. "Então o que a gente faz?" ele perguntou, sua voz soando mais séria do que o normal. "A gente larga tudo? Vai assim e vai cada um para o seu lado?" O silêncio que seguiu foi a resposta mais clara que poderiam ter. Todos sabiam que estavam chegando ao fim de um caminho. Era doloroso, mas inevitável. As circunstâncias haviam mudado e as faíscas que uma vez os motivaram agora pareciam apagadas. Guilherme, que lutava para encontrar as palavras certas, finalmente se manifestou. "Eu não quero que acabe assim, mas não sei mais se tem jeito", ele disse encarando Rafael. "A gente perdeu algo. Eu perdi algo. E eu definitivamente não sei o que é possível fazer para recuperar novamente a nossa sintonia." Rafael balançou a cabeça, compreendendo o que Guilherme queria dizer. Havia tantas coisas não ditas, tantos momentos de desentendimento e desconexão que ficaram sem resolução. E agora, o peso de tudo isso parecia esmagá-los. Pedro olhou para todos os rostos ao redor e sabia que, naquele momento, não havia mais como manter a banda unida. Não importava o quanto ele tentasse mediar, alguns conflitos estavam além de qualquer reconciliação simples. Ele se levantou, pegou sua guitarra e começou a guardá-la no case. "Talvez a gente só precise de um tempo", ele disse, tentando trazer algum conforto ao grupo. "Não estou dizendo que acabou, mas talvez a gente precise de espaço para descobrir se isso ainda faz sentido para a gente." Murilo suspirou, mas concordou. Alex levantou os ombros, sem saber o que dizer, e ficou parado esperando o próximo passo. Guilherme e Rafael trocaram por alguns segundos um último olhar, não de ódio, mas de aceitação. Eles sabiam que aquilo era o melhor para todos, pelo menos por agora. Sem muitas palavras, cada um começou a arrumar seus equipamentos. O som dos zíperes e dos estojos se sincronizaram ao se fecharem. Era como a trilha sonora mais amarga de uma despedida não oficial. Todos saíram, um por um, sem promessas de reencontro, mas com uma sensação mútua de que aquela não era uma despedida definitiva. O estúdio ficou vazio. O silêncio agora era absoluto. As paredes que outrora vibraram com acordes e batidas potentes, agora ecoavam apenas com o fim de uma era. Alguns meses haviam se passado desde o último ensaio. O silêncio que dominava o estúdio naquela noite de despedida agora se estendia para a vida de cada um dos integrantes. A rotina dos dias seguia, mas o peso da separação ainda pairava sobre eles como uma sombra. Pedro, sempre o mediador, tentou preencher o vazio dedicando-se a projetos paralelos. Ele voltou a compor sozinho, encontrando algum consolo nas melodias que surgiam durante as longas horas de solidão no pequeno estúdio que montou em casa. As novas músicas, porém, tinham um tom melancólico. Cada acorde parecia carregar as lembranças do que a banda fora um dia.
Ele sabia que algo dentro de si ainda ansiava pela volta dos velhos amigos, mas também entendia que, talvez, as coisas nunca mais fossem como antes. Murilo, por outro lado, mergulhou no trabalho. Seus dias eram preenchidos com apresentações em bares e eventos menores, onde ele encontrava certa satisfação em tocar para um público que não exigia mais do que uma boa batida. No entanto, em meio aos aplausos e aos sorrisos das novas pessoas que encontrava, havia uma sensação constante de que algo faltava. Ele sentia saudades do ritmo frenético dos ensaios, das piadas internas e da amizade que havia entre eles. Mas, acima de tudo, sentia falta do desafio de criar algo autêntico, algo que apenas a banda poderia proporcionar. Alex, o mais despreocupado do grupo, tentou seguir sua vida sem pensar muito no que havia acontecido. Ele começou a trabalhar em um estúdio de gravação, onde ajudava outros artistas a produzirem suas músicas. No início, isso parecia perfeito para ele. Ele podia usar seu talento para criar, sem ter que lidar com a pressão emocional de estar num palco e dividir a responsabilidade de uma banda. Mas, aos poucos, ele começou a perceber que as músicas que ajudava a produzir não o tocavam da mesma forma que antes. Ele sentia falta de criar algo que fosse realmente dele, junto com seus amigos. Enquanto isso, Rafael havia tomado uma decisão difícil. Ele saiu em turnê solo, algo que sempre havia sonhado, mas que agora parecia amargo, triste e solitário. O sucesso que encontrou em sua nova empreitada não conseguiu apagar a sensação de perda que o acompanhava em cada show. Estar no palco sem a banda ao seu lado, sem Guilherme na guitarra ou Murilo na bateria, tornava cada apresentação um lembrete do que ele havia deixado para trás. O público podia aplaudi-lo de pé, mas ele sabia que aquilo não era o suficiente. O vazio em seu peito só aumentava a cada show. Guilherme, por sua vez, havia se afastado da música. O rompimento com a banda o afetara profundamente. E ele decidiu que precisava de uma pausa. Ele se isolou, dedicando-se a outros projetos, tentando descobrir quem ele era sem a guitarra e sem a banda que havia definido tanto de sua vida. Os dias eram longos e as noites silenciosas. Guilherme sentia que estava perdido, mas ao mesmo tempo sabia que precisava passar por isso para se encontrar novamente. Com o passar do tempo, os 5 seguiram seus caminhos separados, mas nenhum deles conseguia se livrar das lembranças da banda. As músicas que haviam criado juntos continuavam a ecoar em suas mentes, lembrando-os de que, por mais que tentassem seguir em frente, o passado ainda estava muito presente. Foi Pedro quem tomou a iniciativa novamente. Ele passou semanas pensando em como abordar o assunto, até que finalmente decidiu enviar uma mensagem para o grupo. "Precisamos conversar", ele escreveu, sem mais palavras. A resposta veio rapidamente, como se todos estivessem esperando por aquele momento. E assim, numa tarde de domingo, eles se reuniram novamente. O local escolhido foi o estúdio onde tudo havia começado. Quando entraram, o espaço parecia menor do que eles se lembravam. Aquele lugar ainda carregava o mesmo ar de familiaridade. Era como se, apesar do tempo que havia passado, lá ainda era o mesmo refúgio para eles. O silêncio inicial foi quebrado por Alex, que fez uma piada sobre como o estúdio precisava de uma reforma. Todos riram, e naquele momento, a tensão que havia dominado os últimos meses começou a se dissipar. Pedro foi o primeiro a falar sério. "Eu sinto falta disso", ele disse, olhando para cada um dos amigos. "Não só da música, mas de nós, de quem éramos juntos." Rafael, normalmente mais reservado, concordou. "Eu também", ele admitiu. "Estar sozinho no palco não é a mesma coisa. Eu não sinto aquela emoção de quando estava com vocês." Murilo, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. "Eu acho que todos nós sabemos o que está faltando. Não somos só uma banda, sempre fomos muito mais. Somos verdadeiros amigos. E perdemos isso por causa de orgulho, por causa de coisas que a gente deixou de falar." Guilherme suspirou e olhou cabisbaixo para os outros, com um sorriso triste no rosto. "Eu não sei se consigo voltar, pelo menos não do jeito que éramos antes. Mas eu gostaria de tentar, eu quero tentar. Quero tentar por nós, pela nossa amizade." Alex, sempre o mais otimista, sorriu largamente. "É disso que eu tô falando. Vamos deixar as tretas pra lá e fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Se não for pra ser como antes, a gente inventa uma nova forma de ser." O grupo concordou. Sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, estavam dispostos a enfrentar os desafios juntos,
como fizeram no início. Naquela tarde não houve promessas de sucesso ou de reconciliação completa, mas houve algo mais importante, o compromisso de tentar, de recomeçar. E assim, com um novo propósito, eles pegaram seus instrumentos novamente. As primeiras notas tímidas logo deram lugar a uma melodia familiar, mas com uma nova energia. Era diferente, sim, mas ao mesmo tempo ainda era a essência de cada um deles. A música nunca os havia abandonado. E agora, eles estavam prontos para seguir em frente, juntos. Após anos de separação e desafios pessoais, a banda finalmente retorna aos palcos para um show aguardado com grande expectativa. O estádio está lotado de fãs que nunca perderam a esperança de vê-los juntos novamente. As luzes se apagam e o silêncio toma conta do local, aumentando a tensão. No centro do palco, os antigos amigos se reúnem mais uma vez, prontos para transformar suas emoções em música. Quando o show começa, cada acorde parece carregar a história que viveram. As dores, os reencontros, os sentimentos não ditos. Guilherme, de frente para a multidão, olha para seus companheiros e naquele instante tudo faz sentido. Rafael, ao seu lado, toca sua guitarra e, ao se encarar, um sorriso cúmplice surge entre eles. A tensão de anos se dissolve no ar, deixando apenas a sintonia perfeita que sempre tiveram. Em um momento de pausa, Guilherme pega o microfone e, com a voz trêmula, revela ao público: essa é a nossa história, cheia de altos e baixos. Vocês esperaram por este momento e nós estamos aqui juntos, como sempre deveríamos estar. A multidão explode em aplausos, lágrimas, e os flashes pareciam não ter fim de tanta emoção nos rostos de muitos fãs. Quando a última música terminou, o público pediu bis, mas antes de retornarem ao palco, Rafael segura a mão de Guilherme nos bastidores. Com um olhar cheio de significado, ele diz: estamos de volta, e desta vez, para ficar. Guilherme sorri, sabendo que o retorno da banda simboliza muito mais do que música. É o renascimento de uma amizade, de sentimentos e de um novo começo.